O quanto a cultura está para a diversidade. No programa de hoje, nós vamos abordar este tema e muito mais com uma pessoa muito especial. Está no ar Diversidade, um projeto com realização do Governo Federal por meio do Ministério da Cultura, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Essa é a magia que me faz dançar. Nesse clarão eu te vejo brilhar. Sinto a batida me dominar. É diversidade, vou me entregar. Diversidade, bate-papo no ar. E as estrelas iluminar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. Estamos recebendo com muita honra no Diversidade Alan Kelly, ele que é agitador cultural, bailarino, um representante efetivo da nossa cultura e que vai falar pra gente um pouquinho sobre como a cultura apoia e absorve toda a diversidade. Alan, muito prazer receber você conosco, que maravilha. Uma honra. Obrigado, Bárbara. Você Parabéns por esse projeto. Obrigada, uma pessoa tão ilustre. Eu estou muito honrada hoje mesmo. Aliás, hoje todos os dias. Alan, conta pra gente um pouquinho dessa sua história na cultura. Você é bailarino, mas a sua história na cultura surgiu através da arte da dança? Basicamente eu ainda não entendi muito bem como que surgiu a dança na minha vida, porque eu não consigo colocar numa forma cronológica isso. Talvez eu já nasci sendo dança, né? Não dançando, mas sendo dança, porque isso estava no meu processo mesmo intrínseco ali. Quando eu lembro da minha infância, o movimento era sempre muito presente, assim. E automaticamente tudo ao redor desse processo me encantava, assim. Então as cores da cultura me encantam, as pessoas da cultura me encantam, a arte de alguma forma me faz emocionar. E se me emociona é sinal de que de alguma maneira eu estou vivo, né? Então acho que é uma sensação de estar vivo que a cultura me proporciona, sabe? Eu não sei muito bem dizer em que momento que isso começou a fazer parte, mas eu sei dizer que isso fará parte até o fim, eu espero. A dança nunca vai sair, né? Não vai não. Inclusive, uma dúvida que vem, bailarinos se aposentam? E quando bailarinos se aposentam, como que fica o corpo? Porque a ação do se movimentar, né, no balé, no jazz, em todas as danças, ela é muito potente, ela é muito forte, ela é muito constante, é algo que exige treino constante, né? Sim, e existe também um entendimento do seu próprio corpo, né? São limitações, claro, que acontecem e vão acontecer com o passar dos anos, né? O bailarino tem uma vida de atleta. Eu particularmente, eu já não me vejo tão bailarino mais, mas dentro da esfera, da atmosfera da dança, eu sou um coreógrafo, que é uma outra função, que demanda de mim um processo criativo, uma cabeça pensante. Então, às vezes eu desenvolvo uma ação de mover que é para um atleta hoje de 20 anos. Então, ele tem essa habilidade para fazer. Então, na direção cênica, eu vou construindo ali com ele, olha, faz esse ângulo, e a gente acaba não exigindo tanto. Em contrapartida, tem muitos artistas que ainda estão na cena, que é com 50, 60 anos, mas esse tipo de dança, ele é revisitado, ele é o que meu corpo pode fazer, né, a partir dessas minhas limitações. Então, eu acho que a dança, ela tem essa possibilidade, sim, de democratizar para corpos diferentes, para idades diferentes. O que cabe é a plateia entender que nem sempre eu vou num palco assistir um jovem dançando. Eu posso ver outra forma de mover, com outras qualidades, com outra poética, né? Isso é muito bonito, muito especial. Então, principalmente nos grandes centros urbanos, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, lá no Nordeste, a gente vê grupos de pessoas maduras em cena, dançando ainda, e isso é muito especial. Então, acho que é a gente entender essas possibilidades. E a juventude, ela tem outras qualidades, né? Que aí são admiráveis, assim, fisicamente. Então, hoje eu
me vejo muito mais nesse papel. Na verdade, eu sempre me via coreógrafo. Eu comecei dançando no quarto, mas era eu criando a minha própria dança. Então, eu era um bailarino que criava meu próprio ato de mover. E aí eu sou feliz de estar ainda dentro desse universo, muito ativo, muito presente, né? Sendo contratado. Então, isso é um caminho que eu vejo que está crescendo e não se perdendo com o passar dos anos. Alan, a cultura, com sua vasta gama de artes, né, que a contempla, ela abraça muito bem a diversidade. E quando eu falo diversidade, eu não falo somente da comunidade LGBTQIAPN+, que é muito acolhida também, mas eu falo também de pessoas atípicas, né? Pessoas autistas, né? Pessoas com alguma deficiência, seja motora, seja coordenadora. Qual que é a importância, além dessa acolhida, que a dança e a cultura têm nesse lugar de apoio a essas diferentes formas de vivências, né? Para que essa pessoa realmente se sinta incluída? Se você olhar todo o período histórico da arte e da cultura, você vai perceber que em todo momento foi ela que fez um movimento de resistência. Nas maiores revoluções, nos maiores movimentos ditadores que existiu, a cultura, ela se fez presente como um manifesto, como uma forma que segurou todas essas pessoas que tinham um pensamento contrário, que tinha formas de entender o mundo diferente. Então, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de diversidade, a gente, em sua maioria, dessas pessoas, de nós, a gente tem um pensamento diferente sobre o mundo. É um pensamento de fazer presente e pertencente a ele, né? A arte, ela tem essa possibilidade de democratizar e de fazer a gente expressar tudo aquilo que nos prende nesse objeto, né, nesse lugar, nesse território. É um território infinito mesmo. Então, em alguns momentos, por muitas pessoas, muitas minorias, tudo aquilo que está preso, talvez seja nesse lugar que é possível se revelar, sabe? Que é possível ser o que realmente é. E isso é muito especial, né? Para você ver que a arte é algo divino, né? Então, você é uma atriz maravilhosa, eu sou da dança, você vê os grandes artistas, as pessoas, né? Tanto a gente fala nisso de mulheres também que precisam, que estão na cena, que estão conseguindo, através da arte, dizer o que precisa, né? Você vê as grandes cantoras. E, em especial, a gente falando da inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais, as pessoas que precisam de um lugar ao sol. É muito especial ela também ter o palco para ela. É muito especial ela se sentir admirada e amada. Então, talvez a arte é esse lugar que dá palco para todo mundo, né? Ela não exclui, né? E eu acho que é uma ferramenta essencial para a vida humana. A gente não consegue ficar sem. Eu ia perguntar mais ou menos isso. Se seria também como uma ferramenta política para que pudéssemos, ali como plateia, enxergar essa diversidade com olhos de, olha, tinha um preconceito que não cabia ter, né? Que não cabia essa vergonha que a gente passa quando a gente tem preconceito, quando uma pessoa tem alguma deficiência, tem alguma condição diferente de outras, né? E fora que acredito que com essas pessoas trabalhando junto conosco, a gente também aprende muito, né? Claro, e o corpo é muito político, né? Ele fala muitas coisas, e quando a gente dá espaço para que ele possa dizer, a gente está dando espaço para muita gente que está escondida, né? E que não tem essa possibilidade. Então, um projeto como esse que você está fazendo são corpos dizendo para muita gente. Eu espero que chegue para muita gente também, para elas entenderem que é possível, né? Alcançar um lugar, é possível ser ouvida. Eu, coincidentemente, eu tenho na minha família a minha sobrinha, minha afilhada, né? Ela é deficiente auditiva. Ela tem 11 anos e ela não escuta nada. Só que depois que eu comecei a observá-la,
fala, eu comecei a observar outras pessoas também que são deficientes auditivos. Então, na minha rua, eu de repente descobri que tem mais 3 na rua. E essas pessoas só estão dentro de casa. Então, quando você observa, você convive, você entende, a gente automaticamente começa a ampliar a visão de mundo. Então, um projeto como esse amplia para outras pessoas, para o movimento, para a diversidade, para as pessoas. Opa, eu também posso sair desse meu lugar. Eu vou entrar nesse Instagram, vou falar com a Bárbara para um dia ela me ouvir. E aí a gente vai dando portas e voz para muita gente, né? Acessibilidade. Acessibilidade. Muito bom. Alan, você não se limita de jeito nenhum, né, amigo? Alan é o ser ilimitado, dançarino, não está atuando somente no Brasil. A gente sabe que você atua fora. Você tá... É Rússia? Eu trabalho eu trabalho com o Bolshoi, né? Eu sou um coreógrafo presente, que é uma companhia russa. Mas eu estive em outros países, assim, muitos, né? Graças à arte. Inclusive, quando falo os países que eu conheci, que são muitos mesmo, eu fico todo feliz, eu falo que é graças a esse instrumento. Porque eu não faria um turismo para esses países todos, eu não teria condição financeira de fazer. Então a arte me transportou para muitos lugares, né? Mas mais do que estar fora, eu amo quando eu sou aplaudido no meu território. Então eu fico muito feliz, assim. A Fernanda Torres, quando ela ganha esse prêmio, ela fala que as pessoas não querem conhecer a arte do Brasil. A gente às vezes está tímido em mostrar, né, o que a gente tem. E a gente conhece a arte deles, a gente sabe do tudo, estrangeiro, a gente mas conhece eles não a produção conhecem. cultural de uma maneira muito potente. Então, quando a gente vai para fora, é muito legal. A gente mostra com orgulho. A gente vai falar, isso aqui é Brasil, né? E tem gente que consome. Mas é algo muito pontual. Agora, a gente consome uma cultura estrangeira diariamente. É toda hora, em cada movimento, né? Nesses equipamentos que a gente... Provavelmente. Em tudo. Os comandos em outras línguas, né? Verdade. No celular. Então, a gente consome a cultura estrangeira. Então, como a gente vai ainda alcançar esse território com um Brasil tão gigante, né? Tão gigante, com uma possibilidade enorme, uma potência cultural enorme. A gente fala... E aqui em Sete Lagoas é um grande exemplo disso. É uma cidade que ela tem tanta coisa legal, tanta gente talentosa, tanto movimento acontecendo na sua dimensão, e a gente não sabe de nada ainda. A gente acaba estando num nicho muito específico das pessoas que têm conhecimento e acesso aos editais, a como fazer, mas tem uma galera que está em lugares e elas não são reveladas. E às vezes não tem coragem de sair do seu lugar, né? Então é muito desafiador, porque dentro dessas funções de coreógrafo, de internacional, tem a função do gestor, né? Que eu fui por muitos anos e sou, né? E essa era o maior desafio, sabe? E às vezes muita gente se implicava conosco porque quem estava na pauta, a gente não queria estar toda hora com esse olhar para essa pessoa, a gente queria ver outras, né? O protagonismo é sempre muito mais fácil, né? Sim. A pessoa que já está ali, mas outras precisam ser vistas. Então, acho que são caminhos assim para percorrer e que a gente está longe de conseguir conquistar ainda. O Bolshoi é muito maravilhoso, mas você teve uma experiência agora no carnaval deste ano. Sim. Né? Sim. Com a Mocidade Independente, que foi lindo de se assistir. Conta pra gente como que foi a experiência de ensaiar com a comissão de frente da Mocidade. Eu recebi esse convite da escola de uma maneira que eu fiquei muito surpreso, assim. É lógico que tem essa carreira do coreógrafo com grandes companhias, mas um espetáculo genuinamente brasileiro, no maior espetáculo da Terra, né? Com samba de arrepiar mesmo, porque quando a gente vai na comunidade, a gente percebe a força da cultura brasileira num território como esse, onde 4.500 pessoas se reúnem por uma paixão mesmo, por um tipo de cultura, por um samba que é nosso, entende? Tem, lógico, toda a influência, a força, a origem ancestral, mas a gente ocupa
ocupa esse território com propriedade e domínio. E ninguém faz esse espetáculo que a gente faz. Verdade. Ninguém. É o único, planeta gente, é o único. exclusivo. Tentam fazer, inclusive agora no carnaval que eu vi as pessoas de outro país, que é muito comum, né? Estrangeiros que vêm assistir o carnaval, eles ficam apaixonados, né? E não dão conta de reproduzir. De longe, eu fico olhando, gente, que dia que essa pessoa vai conseguir sambar? Não vai. Ela Não pode fazer aula, pode tentar, pode ensaiar, mas não vai Não conseguir. Não vai. Então, Precisa ter, eles chamam de um molejo, um molho. O molho é nosso, o molho é do Brasil. O molho é do Brasil. E aí eu estou fazendo assim, ainda estou, porque eu fiz o carnaval agora, mas eu vou fazer outros, né? Eu fui convidado a continuar. Ai, que bênção! Então é uma honra, assim. Eu fui parar na mais tradicional escola, né? Foi ela que criou a paradinha da bateria, uma escola muito conhecida, e a comunidade me recebeu com muito carinho. Então foi muito especial esse encontro, e agora tem mais, eu espero, né? Aí eu fiz a comissão de frente e vou continuar fazendo a comissão de frente. Em 2023 eu tive a oportunidade de ensaiar, ajudar na assistência do mestre Sala da Porta Bandeira, e algo foi muito simples assim, mas dessa vez foi avassalador. E a energia de estar na Marquês de Sapucaí é algo surreal. Porque não é só os 125 mil espectadores presentes na Marquês. Não sei quantos milhões de pessoas também vendo. Todo, né? Através surreal. É a maior plateia que eu já tive na minha vida. Eu nunca tive a oportunidade, nem de longe eu imaginava ter essa plateia tão gigante assim. E é um orgulho ser nosso, né? É criação nossa. O carnaval, como é feito no Brasil, não existe em lugar algum do mundo, e é algo que surgiu nas ladeiras, nos morros do Rio de Janeiro. Exatamente. Claro que tem o Carnaval de Salvador, que tem o seu diferencial específico, e também é grandioso demais a conta. Temos o de Belo Horizonte também, que está maravilhoso. Agora é o 4º carnaval nacional, e provavelmente tendendo para ser o 3º, porque exatamente. tem muita galera vindo de fora e vindo dos outros estados para curtirem o carnaval de Minas Gerais. Fora os carnavais que a gente acompanha das cidades históricas, que também são lindos, né? E assim, é uma coisa que foi aparentemente uma coincidência, é que nunca um mineiro esteve à frente de uma comissão de frente. Então foi a primeira vez. Só que de uma maneira muito especial, o carnaval ele é democrático mesmo, ele acolhe muita gente, porém tem essa coisa do entendimento da comunidade. Então quando alguém abre para receber alguém de fora, aí eles fizeram uma comparação que de longe, assim, quem me dera comparar com essa grande artista, mas como eu vivi muito tempo em Paraupeba, 2 mineiros fizeram história, eles falam isso, né, no Carnaval do Rio, a Clara e o Alan, a Clara Nunes e o Alan. Então quando eu recebo uma frase como essa, é sinal de que é possível, né? E eu quero que de alguma maneira as pessoas possam conhecer também toda essa beleza de Minas, né? Então, quando eu vou para lá, eu também estou falando de muita coisa daqui, né? É isso. É como a peça, o espetáculo que eu assisti, coreografado, produzido por você, lá no Palácio das Artes, onde a criança vai apresentar o Minas para o mar, porque o mar não conhece Minas. É o Bento. É mesmo, Bárbara, você assistiu o Bento. Pois é. Você acompanha meu trabalho, eu fico feliz. Eu sou sua fã, amiga. Eu já te falei que eu sou sua fã. Eu fico ruborizada de emoção, né, de ter a Alan Kelly conosco aqui. O Palácio das Artes, ele ficou 2 noites com bilheteria esgotada, né, para ver um trabalho da gente. Isso é muito especial, né? Mas é muito melhor quando tem alguém que é do nosso meio, as pessoas que eu conheço. Então, no primeiro dia que tinha essa plateia seleta, eu tava nervoso pelo que vocês iam ver. Não era o resto da plateia, meus amigos, o que esse povo vai ver? Uma turma guardando lugar e o pessoal querendo chegar no Palácio das Artes. Micro-ônibus. Tem lugar? Não dá.
Chegou o micro-ônibus de amigo. E vamos assistir muitos mais. Obrigado. Vamos ver você muitas mais vezes na Marquês de Sapucaí. Esperamos que no próximo, né, plateia? Que a gente possa assistir da Marquês de Sapucaí. Eu tô começando a entender melhor o esquema pra levar os amigos, né, gente? Eu entrei agora. Como é que eu já chego pedindo um camarote? Não dá. Porque queriam o camarote, né, plateia? Eu, como não casei com nenhum sambista, nenhum diretor, presidente, Bárbara, mas dá dono de escola de samba, quem comigo, sabe? Meu princesa. Podemos negociar aqui, ó. Vamos fazer isso não, Bárbara, porque depois ninguém mais vai querer a gente, vai falar que a gente tá comprometido. Não, nós estamos aleatórios. Estamos até o momento da exibição desse programa, sim. Mas tudo pode mudar. Esperamos, porque é dois taurinos aqui. Exatamente. A gente precisa disso, de dormir de conchego. Oh, desculpa, não mudou o assunto do programa. Também faz sentido. A gente é romântico, a gente gosta de... A gente é amoroso. A gente gosta de comer comidinhas gostosas, juntinhos. A dois. Ver um filminho. Gente. Maravilha. Eu gosto de sentir até o calor. Mas se é diversidade, o tema também desse podcast, é sinal de que a gente pode falar sobre isso. De tudo. Diversos assuntos. Tudo. A diversidade precisa ser humanizada, inclusive na politização. Precisamos que a política enxergue a diversidade com humanização, gente. Não somos robôs, não somos livros que você pega de um lugar e coloca de outro lugar. Não, precisa ser aceito, precisa ser acolhido. Esse negócio que, não precisa ser aceito, precisa ser respeitado. Não, precisa ser aceito sim, tá? Precisamos ser aceitos sim, porque... tal como você, vamos pro mesmo lugar no fim da vida, infelizmente. Amigo, muitíssimo obrigada por ter participado. Agradeço. Foi uma honra receber você aqui. Parabéns, eu sei do tanto que você trabalha, o quanto foi difícil você se disponibilizar por um tempinho para poder falar conosco aqui. Eu tava numa reunião e ela me tirou da reunião. Ela e a equipe de produção dela. Eu tenho uma equipe muito boa, vocês não têm noção, mas nos bastidores tem gente aqui, né, plateia? Amigo, que você brilhe muito, seja na Rússia, seja na Europa, continue brilhando também aqui no Brasil, fazendo das nossas escolas cada vez mais lindas, nos surpreendendo sempre, porque você é admirável, você brilha demais. E você é muito especial, Bárbara, você faz um favor para a sociedade com o seu trabalho. No mercado que já é muito pequeno, para mulheres trans, você entra chutando a porta, com qualidade, inspirando muitas outras. Muito obrigado pela sua existência e pelo que você faz pro planeta. Obrigada, meu amigo. Chuta a porta e ainda entra com elegância. Encerramos mais um Diva Cidade, hoje recebendo esse muso maravilhoso, muso das artes, divo da cultura, Alan Kelly. O Diva Cidade é um projeto realizado pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura, através da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Essa é a magia que me faz dançar. Nesse clarão eu te vejo brilhar. Sinto a batida me dominar. É diversidade, vou me entregar. Diversidade, bate-papo no ar. E as estrelas iluminar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. A festa nunca vai acabar. Lindas histórias que vão te encantar. Está no ar Diva Cidade, um projeto realizado pelo Governo Federal com... Eu tenho que olhar pra onde? Sempre acontece. Na hora, pra cá. Isso. Na verdade, a gente vai bater papo, né? Tá bom, mas... Vai ser a partir de Está no Ar, né? Isso, pode. Está no ar o projeto... Então, podcast Diva Cidade, entrevista Alan Keller. A claquete é babado. Passou do tempo?
Passou, mas eu voltei. Você dá uma contadinha? Passou. A gente fala, a gente Mas deu fala. pra Secretaria Municipal de Cultura. Que isso?